Olá, sétimo ano. Vamos dar continuidade, tá? Ao terceiro bimestre, segundo capítulo do livro 3 de vocês. Vamos continuar falando sobre a população do Brasil, só que hoje vamos falar sobre os movimentos migratórios no Brasil, tá? Esse fato de uma pessoa mudar de uma região para outra, por várias questões, catástrofes naturais, perseguições religiosas, questão de tráfico de drogas ou até em busca de melhores condições de vida, faz com que as pessoas migrem de um lugar para o outro. E aí, existem duas palavras, parecidas, porém com significados diferentes, que são migrantes e imigrantes e emigrantes. Quando uma pessoa ela sai de uma determinada região e vai para outra, ela sai como emigrante. Ao entrar nessa região, ela se torna imigrante. E aí nós vamos ver quais foram os fatores e os primeiros imigrantes que chegaram no Brasil, que foram no período colonial, que foram os escravos africanos. E aí depois que as Américas foram descobertas, outros imigrantes alemães, franceses, de várias partes do mundo, acabaram migrando para o nosso país, que hoje a gente tem uma grande variedade de cultura, de povos e de raças em função desses imigrantes que vieram para o nosso país desde o período colonial. Na página 377, acompanha a leitura, diz assim: quando as pessoas saem de uma região em direção para outra, são chamados de emigrantes. Ao entrar em outro lugar, são chamados de imigrantes. Por exemplo, se você sai do Brasil para morar na Noruega, você é considerado emigrante do Brasil e imigrante no território norueguês. Os movimentos migratórios no Brasil deixaram como resultado alguns traços característicos na população brasileira, com sua intensa miscigenação, essa grande variedade de povos, culturas e raças que existe no nosso Brasil. E aí, em 2010, o IBGE registrou um número considerável de imigrantes que vieram para o nosso país no período colonial. Na página 378 tem uma leitura que confirma essas informações do IBGE. Acompanhe a leitura aí. O Brasil, Centro Mundial do Tráfico de Escravos. Pesquisas recentes de um programa de duas universidades, a de Emory, na Atlanta, nos Estados Unidos, e a de Hull, no Reino Unido, que em 12 anos examinaram os registros de 35 mil viagens marítimas de um tráfico de escravos para a África, da África para as Américas, pelos diários de 5.200 navios examinados. Chegaram à conclusão que o papel comercial do Brasil no negócio de escravidão negra é muito maior do que se esperava. Na verdade, esses escravos vinham para serem explorados, mas o tráfico, a compra e venda, tornou-se algo muito rentável para a coroa portuguesa naquele período. Dos 12,5 milhões de escravos transportados da África para as Américas, 2,5 milhões morreram nas viagens e chegaram ao destino 10 milhões de escravos para os portos. Desse contingente, chegaram ao Brasil 5 milhões e 800 escravos, quase um total de 60% desse total, em comparação para as colônias americanas na Inglaterra, conhecida como as 13 colônias. Chegaram 1/10 do que veio para o Brasil, 597 mil escravos. Claro que a Inglaterra ela foi colônia de povoamento e não colônia de exploração. Então não era interessante, levar esses escravos para lá, e sim para o Brasil, como outros países da América, que foram colônias de exploração, tiveram suas terras exploradas e até hoje são considerados países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, em função de terem sido explorados por muitos anos, tiveram muita dificuldade em conquistar sua independência política e econômica. Então, os primeiros imigrantes que entraram no Brasil foram esses escravos africanos que vieram para cá para serem explorados. Só que houve uma mudança nesse cenário migratório brasileiro após a década de 1930, tá? Esse número de imigrantes ele foi reduzido. Acompanhe a leitura da página 380. A partir da década de 1930, a grande quantidade de imigrantes no Brasil foi drasticamente reduzida. Isso ocorreu porque o governo de Getúlio Vargas, que foi de 1934 a 1938, desenvolveu uma lei restritiva à entrada de imigrantes.
Segundo essa lei, o país só poderia permitir a entrada de 2% de imigrantes de cada nacionalidade, do total dos últimos 50 anos. Durante o século XX, especialmente após 1945, ocorreram algumas mudanças em relação à migração no Brasil, como a vinda dos europeus em consequência da Segunda Guerra Mundial. Que houve a Segunda Guerra Mundial, vários países ficaram totalmente destruídos em função dessas bombas, das guerras civis, e aí muitas pessoas fugiram de lá, né, em função desses fatores. Entre vários fatores que contribuem para a vinda de imigrantes para o nosso país, podemos citar a busca de oportunidades de trabalho e a melhoria na situação econômica. Com isso, chegaram imigrantes de países do continente americano, especialmente paraguaios, bolivianos, peruanos, chilenos e haitianos. Também é possível perceber a forte presença de africanos, angolanos, né, e os asiáticos, em especial os coreanos. Ao longo da segunda metade do século XX e início do século XXI, um número significativo de brasileiros saiu do seu país em direção às regiões do mundo, a várias regiões do mundo. O destino mais comum desses emigrantes é os Estados Unidos, a Europa Ocidental, Austrália e Japão. Então, hoje as pessoas migram muito para essas regiões aí mencionadas, né? Como Estados Unidos, Europa, Japão. Muitos vão em busca de melhores condições de vida ou a qualidade de vida. Só que hoje, né, o cenário é totalmente diferente. Hoje existe uma rigidez, né, uma vigilância muito maior quanto à entrada de imigrantes em determinado país, né? Simplesmente pegar, eu vou para os Estados Unidos, eu quero ir, eu vou, né? Existem essas leis migratórias que tem um número restrito, você tem que preencher alguns requisitos para você poder ir, você pode ir como turista, mas não como cidadão. Então, vários fatores que envolvem essas leis migratórias, e hoje o movimento, o fluxo migratório no mundo, ele é muito grande, né? Por conta dessas questões que pessoas conseguem migrar para vários países do mundo em busca de melhores condições de vida, melhorar a situação econômica ou até mesmo a qualidade de vida, porque quando a gente fala em qualidade de vida, a gente pode observar que o destino principal dessas pessoas é a Europa, porque a Europa é um continente desenvolvido que apresenta uma boa qualidade de vida. Mas se a gente fizer uma pesquisa rápida, né, até que com você a gente perguntar qual é o sonho de consumo de cada um, a primeira coisa que vão dizer é os Estados Unidos. E quando vocês estiverem no 8º ano, nós vamos falar muito sobre essa questão do México com os Estados Unidos, porque muitos imigrantes entram de forma ilegal lá, em função das fronteiras que existem entre o México e os Estados Unidos, porque as leis não são tão rígidas, são bem frágeis, e muitas pessoas conseguem migrar para lá. E os Estados Unidos enfrentam esse problema, né, de conter essa migração que acontece em massa lá. Na página 382, vamos falar sobre migrações internas. A gente também fala muito sobre isso. Por que interna? Porque acontece dentro da nossa região. E aí, sem sombra de dúvida, esse fluxo migratório interno brasileiro que acontece, ele é em função, né, de pessoas que saem do Nordeste e vão para os grandes centros urbanos, as grandes metrópoles nacionais, em busca de melhores condições de vida, que geralmente é Rio de Janeiro ou São Paulo. Na página 382, tem um mapa que mostra os principais fluxos migratórios brasileiros. E aí um gráfico também mostrando esse período, como foi, quais foram as regiões de atração dessas países. Eu peço que vocês leiam depois com calma, tá? Migrações internas no Brasil, página 382. As migrações internas representam deslocamentos populacionais que ocorrem em um país. No Brasil, as migrações internas são bastante intensas. Ao observar a evolução da estrutura socioeconômica de várias regiões brasileiras, verificamos certos períodos. Algumas áreas atraíram populações e outras repeliram, ou seja, como se estivesse expulsado, porque não tinham atrativos para a região. Então, houve essa mudança, essa oscilação durante esse período aí que vai de 1960, né, até o pós-guerra mundial, depois de 1945. Página 383.
Entre os anos de 1970 e 1990, o país conheceu um novo fluxo migratório, desta vez em direção ao centro-oeste e norte do país. Para essa região, dirigiram-se sulistas, paulistas e mineiros. Entre alguns fatores decorrentes desse fluxo, é possível citar a expansão da estrutura e a pecuária, a melhoria na infraestrutura do sistema de transporte, especialmente para a construção de estatais, incentivos governamentais e desenvolvimento da região. Na página 384, fala sobre outros fluxos populacionais que acontecem dentro do território brasileiro, né? Eu peço que vocês deem uma lida com calma, porque basicamente vocês têm que saber quais são qual a diferença entre imigrantes e imigrantes, quais são os fatores que fazem com que as pessoas migrem para outras regiões e que essas migrações elas podem ser internas ou externas, tá? Então, deem uma lida no capítulo, façam os exercícios que eu vou colocar no portal para vocês, ou vou disponibilizar na Secretaria da Escola, e façam o exercício do livro também. Na nossa próxima videoconferência, eu vou estar fazendo essa correção com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem.